Salve, rapaziada! Hoje a gente está aqui num lugar diferente do que a gente é acostumado. A gente sempre está lá dentro. Mas hoje a gente vem fazer a apresentação de um quadro que é os Boleiros da Várzea, que é nada mais nada menos que aqueles boleiros de Tatuí, que sempre da sua cidade também, que pode ser, se você tiver alguém aí da sua cidade para chamar pra gente entrevistar, a gente chega também. E hoje nada mais nada menos para começar, né? Tem que ser um boleiro, vamos dizer um boleiro da Várzea, mas sim um boleiro de luxo para começar hoje, né? Como sabem, nossos parceiros aqui, Diego Barros, mais conhecido também aqui em Tatuí como Piolho, a turma chama ele. E hoje a gente vai entrevistar ele. Então roda a vinheta pra nós aí, do Boleiros. Começando, eu já queria falar aqui que eu não fiz curso nenhum para poder entrevistar jogador, não fiz jornalismo, não fiz nada. Beleza? Ei, beleza? E aí, Diego? Beleza? Beleza. Então, primeira pergunta que não tem, por que a turma chama você? Fala! Bom? Tamo aí. Tamo aí. Jogar com você hoje? Você, o Zanata joga? Marcos Zanata? Eu vou brincar com o Zanata, acho que é aqui ou lá, sei lá. Aqui. Vamos lá. Não vou aqui. Tá fazendo? Eu já vou ali pra... Desculpa. Já vou ali, não é nada. Não viu, eu tava bem atrás aqui. Então, vocês estão vendo aí no make-off na tela preta que o cara é conhecido aqui em Tatuí. Mas então, por que a turma chama você aqui em Tatuí de Piolho? Por causa da infância? Não, mas primeiro obrigado pelo convite, João, e desejo muita sorte no canal. Piolho, na verdade, é porque eu cresci na Vila Jurema, ali no Jardim Palmira, e eu era bem pequeno. Depois que, acho que ali dos 15 para 16 anos, que eu estiquei um pouco. Então, na verdade, é porque eu era menor que a grande maioria do pessoal que eu jogava bola naquela época ali no Jardim Palmira. Ah, sim. Eu chegava lá, assistia o jogo lá, ô Piolho. Eu falei, cara, eu ficava pensando, por que Piolho? Porque tem alguma coisa. Mas a primeira impressão é que era... Eu ia ter piolho quando eu era pequeno, né? Mas não era isso não. Mas eu acho que piolho todo mundo teve, né? Isso não tem como você evitar, uma coisa que vem da vida. E você começou por onde? As categorias de base, assim, ou você já foi direto pro Remo e fez a categoria de base e já começou lá? Eu comecei aqui no Atlético Sorocaba, que é a nossa cidade vizinha. Aí do Atlético Sorocaba fui pro União Barbarense, aí fui pro São Paulo, onde foi meu primeiro time profissional. E dali, depois de alguns anos, que eu fui pro Remo, onde eu fiz a maior parte da minha carreira e o período acho que mais marcante também. Ah, mas daí você já foi pro Remo na categoria de base mesmo, ou você já... Quando você saiu de São Paulo para ir pro Remo, você já foi? Categoria de base, eu fiz no Atlético Sorocaba e no Barbarense. Aí no São Paulo eu já fui profissionalizado. Aí joguei uma Copa São Paulo. No São Paulo fui emprestado para fora do Brasil, num time na Armênia chamado Pionik. E aí depois eu retornei pro Brasil, fiz mais alguns clubes de porte médio, né? E aí até que eu consegui essa minha contratação no Remo, onde eu fiquei essa parte mais... A história talvez mais bacana da minha carreira foi no Remo. Ah, sim. E o futebol lá fora, na base, quando o Brasil aqui é diferente? O jeito de treinar, essas coisas? A verdade é que o brasileiro ensina, né? Então você vai para a Europa, as pessoas querem ver o que o brasileiro tem de diferente, né? Mas assim, o que eu vi lá fora do brasileiro, que fui eu e mais dois brasileiros, é que o grande diferencial nosso lá fora é a nossa alegria, a nossa paixão pelo futebol e isso nos faz, acho que um pouco diferente dos outros, e o talento brasileiro que é incomparável. Ah, sim. Mas assim, agora falando um pouco da parte quando você estava no Remo, você já chegou assim, já com o staff lá em cima, já por causa de você vir de fora, ou você assim, chegou no banco, a turma meio que ficava um pé atrás, chegou a fazer partida fraca? Porque eu saí fugido, né, do Boa,
que antigamente era Ituiutaba. O Boa hoje joga a Série B do Campeonato Brasileiro. O Boa Esporte? Isso. Só que no período que eu joguei lá em 2007 era Ituiutaba o nome, né? Uhum. Ainda não era nem, acho que em Varginha agora, que é o Boa. Então eu saí fugido do Boa, porque o pessoal não queria me liberar, mas eu tinha uma documentação que me liberava. E aí eu fui pro Remo. Estreiei num jogo da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Gama, não fui bem, fiz um pênalti. E ali eu fiquei meio em dúvida, porque eu tinha chego numa equipe com bastante desconfiança naquele período no setor defensivo. Aí eu chego, faço um pênalti, o time perde 3-1, até eu mesmo duvidei um pouco da minha capacidade e de repente do que se eu ia ter um bom desempenho no Remo. Mas graças a Deus, depois me adaptando melhor à cidade, à pressão, a questão da torcida lá que é muito inflamada mesmo, eu consegui me adaptar bem e aí isso me fez também fazer bons jogos, o que fez com que eu conquistasse o carinho do torcedor que ele permanece até hoje. E nisso falando assim, já que você tocou no assunto da torcida, como que é que até hoje eu fico sabendo que você vai, às vezes você vai pra lá a férias, a passeio, você chega lá ainda você tem esse carinho ainda da torcida, porque você virou ídolo lá, cara. Eu vi até que você já chegou a pegar no gol até, que é um sinônimo, uma foto que eu vi, que sinônimo de raça mesmo, você chegou a pegar pênalti, se eu não me engano? Não, pênalti eu não peguei, mas... Vocês estão vendo que eu tô sabendo legal, né? Pênalti eu não peguei, mas na verdade o jogo que eu fui pro gol era uma final de segundo turno, Campeonato Paraense. Faltava ali uns 5 a 10 minutos ali com acréscimo. Então fui bastante corajoso, né? Hoje olhando a história talvez um pouco de longe, né? Como recordação, acho que foi um pouco de loucura ali. Mas naquele período de Remo eu não media essa questão de loucura, eu gostava muito de lá porque as pessoas gostavam muito de mim. E até hoje eu chego em Belém, às vezes eu testo também essa popularidade. Quando eu chego no aeroporto, às vezes, hoje é muito comum ter Uber, né? Então pego um Uber, por exemplo, para ir pro hotel. Eu tenho minha filha em Belém, então eu acabo tendo que ir sempre para Belém por causa dela. E as pessoas ainda me reconhecem, às vezes algumas pessoas pedem para eu participar de aniversário, de festas. Então eu acho bacana, acho que a gente sai do interior aqui e a gente conquistar um espaço, um carinho, numa grande cidade que é Belém do Pará, de uma grande torcida, isso claro que nos deixa bastante feliz. E ao mesmo tempo que eu faço com que as pessoas também conheçam a minha cidade através do meu futebol e do trabalho que eu realizei em Belém no período que eu permaneci lá. Você chegou assim no seu auge, assim, no seu futebol, você chegou a receber propostas assim, de times grandes daqui do Brasil ou até de times para fora do Brasil? Não, eu no Remo, no ano de 2007 e 2008, 2007 eu fiz o Campeonato Brasileiro da Série B e depois eu fiquei no Campeonato Paraense, onde foi campeão, e aí eu me tornei capitão da equipe. E quando nós encerramos aquela temporada 2008, eu tive a proposta e saí do Remo e vim para o Grêmio Barueri, que na época estava ascendente à primeira divisão, Série A do Campeonato Brasileiro e Série A do Campeonato Paulista. E até a estreia do Grêmio Barueri foi contra o Corinthians naquele ano, que o Ronaldo tinha vindo para o Corinthians, então tinha todo um ambiente muito caloroso em cima do Corinthians com relação a essa contratação do Ronaldo. Então, mas eu tive um problema naquele período no exame cardíaco e isso me afastou por 6 meses do futebol. Mas depois, realizando exames e fazendo toda essa parte médica, eu fui liberado a jogar futebol. Então é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem: Diego, você parou de jogar futebol porque você teve um problema cardíaco? Não, eu tive um problema, um exame, mas isso foi em 2009 e eu ainda joguei em 2010, 2011, 2012 e 2013, né, porque eu já tinha me recuperado e desde então, mesmo fazendo exames periodicamente, eu nunca mais apresentei nenhum sintoma e nenhum vestígio daquele problema que eu tive naquela oportunidade. Você chegou a ter uma oferta do Paysandu para jogar no Paysandu.
e disse que você estava já certo, já tudo certo já para ir pro Paysandu, mas você acabou voltando atrás. Por que acabou não concretizando a sua ida pro Paysandu? Então, essa proposta que eu tive do Paysandu e a gente até na verdade fechou um contrato, foi no período que eu estava afastado do futebol, nesse período de tratamento. Então é claro que você está tratando, o seu lado emocional, tá? Você sente falta do futebol, é uma coisa que eu sou apaixonado, tanto que eu trabalho com futebol até hoje. E aí o Paysandu veio nessa hora. Então isso me fez também naquele período mudar um pouco no conceito da rivalidade que a gente tinha. Eu sou Remo, sou leão de coração, mas aquele período também me fez olhar um pouco o Paysandu como clube, como respeitando as pessoas que são apaixonadas pela entidade Paysandu. Então fechei o contrato, mas dormi de um dia para o outro, amanheci como se eu tivesse com aquele sentimento, poxa, eu estou fazendo coisa errada, estou decepcionando alguém, então não vou, prefiro ficar mais um período sem jogar futebol e aí até abrir mão naquele período também de retornar ao próprio Remo, né? Porque eu não queria que a proposta do Paysandu servisse como uma pressão para eu retornar para o Remo, tanto é que eu voltei para o misto, no time do Mato Grosso, para depois retornar para o Remo, mas existiu essa proposta, até a gente fechou um contrato, que eu não fiz foi viajar e aí assinar o contrato com o Paysandu por conta desse carinho que as pessoas têm por mim e eu também, o carinho que eu tenho muito grande pelo Remo, que esse carinho um carinho que virou amor, na verdade, que eu sinto até hoje. Mas não para não poder passar na calçada dos caras. Os caras me xingavam. Aí depois assim, né, daí fechou o contrato, daí não vou nada. Fica meio aquele receio ainda, né? Daí chega, faz algumas partidas, assim, fica assim, No Remo era a sua casa, né? Então, daí, poxa, tinha assim, os torcedores que lá no estádio choravam, sabe? Umas coisas que eu olhava assim, cara, pô, eu sou o Diego, né? Eu sou o Piojo, eu não sou ninguém, entendeu? E de repente chega num lugar que as pessoas falam, poxa, cara, aqui você é alguém, entendeu? Então foi, tipo, o carinho que eu tinha pelo Remo e que tem é muito grande, entendeu? Dia das Mães, minha mãe foi pra Belém, me viu num clássico lá no Repar, 40 mil pessoas, minha mãe não acreditava, meu filho joga aqui. Eram umas coisas que marcaram bastante. E quando assim você teve essa noção assim, pô, tô num time grande, sou profissional hoje? Porque às vezes, que eu vejo de alguns colegas meus que jogam em categoria de base, eles estão na categoria de base, mas é a mesma coisa, como se eles estivessem em sua cidade, jogando pelo um clube, um time da vila, que ainda às vezes demora um pouco cair a ficha, que, pô, tô jogando hoje num Remo, tenho a chance de ser profissional, e quando, tipo assim, quando você viu assim mesmo, pô, sou profissional hoje, me considerei profissional. Então, quando eu saí quando eu joguei no São Paulo, profissionalizei no São Paulo, eu treinei no profissional, mas não joguei no profissional. Joguei na categoria de base na Copa São Paulo, futebol júnior no ano 2003. Mas no Remo que eu fui ter a noção do que era ser um jogador de futebol e ter carinho, ter respeito e ao mesmo tempo ser visado. Então assim, eu saí de casa sem muita referência do que era Belém do Pará. Aí quando você desce do aeroporto, você vê 5, 6 televisões te esperando no aeroporto, você com um contratado de um clube lá com, sei lá, 5 milhões de torcedores. Daí que vai cair a ficha realmente, poxa, agora eu sou um jogador de futebol num estado que respira futebol. Você anda na rua, é jornal, é rádio, tudo, TV, entendeu? Você participar de uma feira do livro, a TV vai te acompanhando. Então umas coisas que faz você cair a ficha mesmo de você ser um jogador de futebol profissional e aí também ter a responsabilidade de saber lidar com aquilo. Qual gol, assim, na sua carreira, nesse tempo do Remo, qual gol pra você foi o mais importante, assim? Fiz poucos gols no Remo, né? Foi um ano no Remo, fiz acho que... Eu no primeiro ano que eu fiz no Remo, na verdade eu fiz 7 depois, mas eu fui fazer meu primeiro gol no Remo, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série C em 2008, e o interessante é que eu participei do Globo Esporte do título uma semana antes, e me questionaram, Diego, você tá aqui no Remo, você é querido, mas você não faz gol.
Falei, na hora certa eu vou fazer. Na hora que o Remo mais precisar, eu vou acabar fazendo. E uma semana depois dessa entrevista, não deu uma semana, o Globo Esporte foi na segunda-feira e no domingo eu joguei o Brasileiro da Série C. E nós perdíamos por 1-0, tinha um jogador a menos. Até tinha um menino de Tatuí que estava comigo em Belém, que estava ouvindo o jogo no rádio, num táxi. E aos 47h50, faltava 10 segundos para encerrar o jogo, eu já tinha me aventurado para o ataque. E aí sobrou uma bola lá, eu acabei dominando bem a bola e chutei e empatei o jogo. Meu amigo no táxi, quando o narrador falou que o gol tinha sido meu, ele não acreditava, né? Porque até então era pouco provável que o Diego fizesse um gol no Remo, mas foi o gol que marcou pela história do jogo também e pela necessidade que o Remo tinha de buscar o empate naquela partida. Ah, sim. Agora falando um pouco assim desse lado, depois que você chegou a parar, você parou no momento assim que você tinha ido, que nem o Barueri, ia jogar o Paulistão, ia jogar o Brasileiro, tudo. Daí você acabou voltando para Tatuí para continuar no ramo ali do futebol, acabou fazendo um projeto ali. Da onde você teve assim, essa inspiração ou sempre foi um dos seus sonhos mesmo, assim, se chegasse um dia você não fosse um jogador profissional, você tinha isso em mente, em criar um projeto? Trabalhar com a molecada, que nem está com o bonde de bola, né? Então, eu não me enxergava até então fora do futebol. Eu sempre achava que eu ia continuar jogando. Mas eu tive aquele exame, aquele problema e aquilo me trouxe para Tatuí. Confesso que assim, no meu período de futebol profissional, antes do bom de bola, eu não me sentia útil para a cidade. Uma coisa é as pessoas te olharem e falarem, olha, o Diego é jogador de futebol, jogou no São Paulo, jogou no Remo, jogou... Outra coisa é uma criança te olhar e ela te olhar como referência, talvez, como exemplo. Então, eu vim para Tatuí naquele período afastado e me fui convidado a ir para o campo da Vila Jurema, onde eu cresci, e ali começar um trabalho. E começamos praticamente do zero, mas assim, nós conseguimos ter bons resultados naquele início. Isso também acho que é Deus colocando a mão dele em tudo que a gente tenta fazer, acho que com o coração. Eu sempre fiz isso na minha vida. E o bom de bola surgiu nesse período, né, para eu me aproximar talvez realmente de ser útil para a cidade, que eu acho que é o objetivo de vida da gente, é a gente buscar ser útil para as pessoas, servir as pessoas e ajudar. Então, quando eu vim para cá, comecei o projeto ao mesmo tempo que me ajudava, quando as pessoas pensavam que eu talvez estivesse ajudando, o projeto me ajudava a suprir a falta que eu tinha, que era jogar futebol. Então, quando eu voltei a jogar futebol, foi uma coisa que andou comigo, anda até hoje. O bom de bola completa 10 anos, agora em 2019. E em 2013 eu tinha contrato profissional ainda no Cuiabá. Hoje o Cuiabá joga a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí eu optei. Ou era a minha carreira naquele momento, porque o bom de bola passava por uma transição que precisava de mim aqui. Então eu optei naquele meio do contrato que eu tinha no Cuiabá, eu optei por retornar e mesmo abrir mão de emprego, entre outras coisas, voltar para Tatuí e tocar meu projeto e não deixar o bom de bola, que tanto me fez bem quando eu precisei, deixar que acabasse. Tanto é que o bom de bola, como eu disse, completa 10 anos agora. Salve! Para tudo! Parou? Viu? Curte, comente, compartilhe esse vídeo aí. Se você não fez isso ainda, faça agora, beleza? Porque semana que vem eu vou postar a parte 2 desse vídeo, beleza? Que é ele contando um pouco da história dele aqui em Tatuí, contando um pouco como que é, como que ele trabalha. Então, você que tá achando daorinho, tá achando gostosinho, então curte, comente, compartilhe, faça tudo que você quiser, beleza? Semana que vem, tamo junto. Vlau!